tido muitas lives, né, sobre saúde mental, e assim a gente precisa, antes de entender as emoções, entender o que é saúde mental, né? Se é que pode ter uma saúde mental, assim, mental, de mente, né? Essa saúde mental, eu acredito que é uma paz, né? Estou definindo mais assim como paz, para a gente poder buscar isso de uma maneira mais assim, mais realista, eu acho até, e que nós definimos assim saúde mental para ficar mais didático, né? Uma saúde mental, não é bem do corpo, dos órgãos, do fígado, dos rins, é mental, né? Mais ligado ao cérebro, essa coisa assim de ficar bem, bem-estar, né? É um conceito bem, a gente vai aproximando, é como se você fosse juntando assim um milho, né, um paiol de milho, você fosse juntando aquele milho para ficar algo que você define, mas não é tudo, né? Porque tem a energia que nos cerca, tem esse ambiente que nós estamos, nosso estado aqui do Ceará, graças a Deus, a gente sente uma segurança, né? Eu percebo, eu fiquei até arrepiada agora, eu percebo que quando a gente sente que está no Ceará, mesmo com a pandemia, a gente sente que está num barco, né? Que a gente tem uma sensação boa, pelo menos assim, que me toca aqui em saúde mental, né? Tenho mais uma certeza um pouco do que é o nosso destino, assim, o nosso porvir, né? Então, isso é muito bom, e o nosso país também, nosso mundo, nosso planeta, nosso universo. Nós estamos viajando, né? Dentro da Terra, e a Terra está girando e o mundo todo está no controle de um ser que sabe tudo, né? Que é o nosso Criador. Eu falo assim, que ele criou a dor, mas ele também é o Salvador. Então, é a mesma, vamos dizer, a mesma pessoa, que não é uma pessoa, mas assim, o ser divino que contém tudo isso, que está, né, como energia, não é assim uma pessoa, mas ele tem essa conexão com tudo, e nós podemos também sentir essa segurança com ele, né? Com ele. Então, o que eu vou falar hoje é basicamente isso, né? Pegar bem da base assim da emoção, né? Compreender as emoções. Emoção é algo assim bem, vamos dizer, neurológico. Aí a gente vai sair da emoção para chegar no sentimento para chegar nessa vibração, que é o conceito melhor, né, que eu quero deixar hoje aqui, já começando assim. O meu objetivo é trabalhar esse conceito, né, de mental para vibração, que aí transcende um pouco nossa própria pessoa. A gente precisa das outras pessoas nesse coletivo para a gente poder ter essa saúde, né? Então, é isso. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso que eu estou falando aqui, né, da saúde mental e de como entender, compreender. Eu creio que todos aqui já compreendem, né? Por isso que eu coloquei essa mulher, né, misteriosamente assim, né, que está só uma parte dela para a gente adivinhar o que ela está sentindo, né? Não é fácil saber o que ela está sentindo. E muitas vezes a mulher está sentindo muita coisa, mas ela não está demonstrando, né? Porque ela é forte. A mulher tem essa capacidade também, né, de segurar a onda. Então, assim, a emoção é algo bem mais ligado à neurologia, aos nervos, né? Sentiu, né? E está no cérebro, nessa parte bem do miolinho do cérebro. Eu deixei bem claro aí que é uma coisa instintiva, é como o cérebro mesmo do animal, qualquer animal tem, né? Emoção. Tem até planta que tem, né? Aquela melissa que você toca nela, ela fecha, né? A melissa, assim, você toca, ela fecha. Então, a melissa também tem emoção. E uma surpresa, por exemplo, você não pensa nada, chegou um presente, né? Surpresa. Então, a surpresa, né? Seja ela assim, uma surpresa que não é muito boa ou uma surpresa maravilhosa, ela, naquele primeiro momento é uma emoção. Então, a emoção é aquilo bem neurológico que eu falei, né? Algo que tocou em você, tá? Vamos lembrar da emoção. Fecha o olhinho, lembra. O que é que você acha que é uma emoção para você, que você viveu? Né? Algo assim bem neural, né? Bem físico, né? Algo assim como, por exemplo, o celular descarregou, né? Dá aquela emoção. O sentimento, ele já vai sendo um pouco mais superior no sentido do entendimento daquela emoção. Então, por exemplo, o celular descarregou, o primeiro impacto é emoção.
Agora, se você estiver precisando do celular para chamar um Uber, e se você estiver numa rua escura, ou então num local que você tem que ir para uma reunião e você está sem celular, aí você vai ver o sentimento, porque ali, daquela emoção inicial, o seu cérebro vai entender, poxa, eu estou aqui, preciso desse celular, e vai pensar tudo que vai ter que fazer, né, para poder resolver. Então, o sentimento, ele já vai associando no cérebro como um todo, aí eu coloquei esse cérebro maior. Vocês lembram do anterior? No anterior, a gente viu que era algo bem centrado no sistema límbico, né? Lá dentro, aquela emoção rápida. Tipo assim, uma brasa de cigarro tocou na pele, você dá logo ao tapa, né? Depois você pede perdão, mas foi sem querer, né? Então, é algo bem neural. Já a emoção, o sentimento, a pessoa já vai pensando, né? Digamos que alguém fez alguma desfeita, né? No dia do aniversário da pessoa, não ligou, alguma coisa assim. Aí aquela emoção, aquele momento que a pessoa fica esperando, né? Não ligou, vai gerando alguns sentimentos, aí vai associar, por que será? Será que agora não é mais amigo? E vai associando, associando, e vai construindo todo um significado subjetivo daquela emoção, certo? Então, o sentimento é como a gente se sente diante de uma emoção, seja negativa, seja positiva. Então, sentimento é algo que está dizendo, a gente está sentindo e está sabendo que está sentindo, certo? Está sabendo, por exemplo, a Denise estava falando, a minha emoção, que voz legal, tão bom. Aí eu estava sentindo a emoção, aí depois eu vou fazer um sentimento, vou entender, porque ela está representando a mulher, ela tem que ser uma mãe, assim, de todas as mulheres, tem que ter esse jeito maternal. Aí vai construir, eu vou construindo todo um sentimento, né, em relação àquele primeira emoção da voz macia, né, aquela voz legal. Então, tudo isso a gente vai, aos poucos, levando para esse cérebro maior, que é o campo, né, dos nossos sentimentos. Eu estou falando de cérebro, nós vamos chegar em vibração, certo? A gente está começando da base. Aí tem umas básicas, né, que todo mundo sabe. Existe, assim, uma infinidade de emoções, mas vamos saber dessas. Por essas, a gente vê outras. Quem quiser, assim, estudar mais isso, que eu não vi e nesse livro hoje, não peguei por esse livro, mas esse livro ele é maravilhoso, chama-se A Linguagem dos Sentimentos. O autor é David Viscott. Esse livro foi trazido por um aluno do Carl Rogers. Para vocês terem noção, ele criou a Faculdade de Psicologia de Recife, Pernambuco, a primeira, e estudou com Carl Rogers. Então, nós fizemos um curso com ele de formação aqui há muito tempo, não vou dizer quando foi, né? Mas ele trouxe esse livro como uma base, ele descreve a mágoa, ele descreve a perda, viu, Denise? É muito bom para um grupo. Se você quiser, a gente pode organizar aqui, assim como tem a roda da terapia, eu me coloco à disposição, sem nenhum ônus para ninguém, da gente fazer uma roda de estudo da linguagem dos sentimentos, né? E a gente estudar o que é a perda mesmo, o que que uma perda significa dentro de todas as outras perdas, né? O que que se perde realmente, o que que a gente não perde com a perda, e estudar a mágoa, a culpa, né? E também o que é a alegria, o sentimento do enlevo, né? E todo esse significado da vida. Então, a gente pode fazer isso porque é algo que a gente precisa reestudar. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia e tudo que a gente sabia sobre perdas, sobre ganhos, sobre valores, do que é importante, agora, né, é aquela lei da oferta e da procura. O que tem mais agora de valor é o ar, né? E não é algo vendido. Então, assim, ainda, né? Eu espero que não seja. Mas é importante a gente estar sabendo essa base. Então, raiva, né? Medo, tristeza, alegria, afeto, sentir algo que mobiliza, é realmente a base do que nós vamos precisar para continuar nessa caminhada bem, né? Precisamos saber identificar quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, quando é uma tristeza. Tristeza é diferente de depressão, né, gente? Porque a tristeza é um sentimento proporcional aqui. Você pode ficar triste porque o seu chocolate acabou, você chegou na caixa, não tem mais nenhum,
né? E o estado de depressão é quando a pessoa atribui que a vida dela é aquela caixa de chocolate e ali ela não quer mais nada. Então, é uma tristeza muito desproporcional. É o estado de depressão. Então, a emoção básica é simplesmente a tristeza. Tem a alegria, que a gente não precisa dizer, né? Tá aí uma carinha alegre, e o afeto é a sensação mesmo de troca, né? De estar em interação. Pode ser afeto até por um objeto, digamos que você tem carinho por ele, pode ser afeto por uma planta. Afeto é um sentimento que tem um hormônio ligado a ele. E a pessoa que tem afeto, ela se banha com esse hormônio. Gente, quem quiser um banho de ocitocina é o hormônio do afeto. Então, melhora a vida em tudo, porque o sentido das pequenas coisas, para quem tem ocitocina, hoje aqui nesse grupo da terapia, teve muitos exemplos de produção, de autoprodução de ocitocina. Então, a ocitocina é aquele hormônio do bebê, né? Quando ele mama, né? Que a mãe manda a ocitocina para ele, ele fica com aquela carinha de anjo. Então, nós podemos nos dar esse colo, né? Essa ocitocina. Como? Uma das formas, praticar o bem, né? Fazendo o bem, você recebe a sua dose de ocitocina. Olha que legal. Não precisa nem fazer, acredita? Só em pensar em fazer já produz. Agora, se fizer, aí você tem um banho de ocitocina. Melhora até a sexualidade. Mas vamos para frente. Então, como é que nós podemos identificar essas emoções e lidar com elas, né? Então, o que é importante é você descobrir aquelas que eu falei, né? Medo, raiva, tristeza, alegria. O que é que desperta a emoção? Por exemplo, vamos falar de medo, que todo mundo está muito, né? Sabendo, acho que está todo mundo podendo dar palestra sobre medo atualmente. Qualquer pessoa sabe o que é, né? Está bem definido aí. Principalmente medo do coronavírus, aí está bem específico. E seus desdobramentos. Então, uns têm medo porque tem uma empresa e o coronavírus está ameaçando a empresa, então não é o medo do coronavírus, é o medo da empresa dele, né? Não sobreviver. Mas tem também um medo ligado ao próprio tempo, né? Aquele medo. E o medo, ele é despertado por algum motivo. A criança, lá no iniciozinho da vida, ela vai ter o medo quando a mãe demora, quando a mãe não avisa, né? Quando a mãe não cumpre aqueles prazos com ela, por algum motivo há umas instabilidade, incertezas. Então, aquela criança, quando crescer, ela pode ter medos que as outras pessoas não têm. Né? Por exemplo, se ela estiver numa parada de ônibus e não vier o ônibus, ela pode ter medo de não vir mais nenhum ônibus. A outra pessoa, ela espera que venha o próximo, com mais tranquilidade. Então, essa primeira fase da vida, ela tem uma instalação de uma segurança básica. Então, a segurança básica é estimulada pela própria relação. Eu falo mãe, mas é mãe, aqui nós sabemos, né? A pessoa cuidadora e o sistema familiar, que é mais previsível. Então, quando é previsível, não tem um pai alcoólatra que chega a qualquer hora, que muda as coisas, né? A mãe muda de trabalho toda hora. Não, é algo mais estável, então ele desenvolve uma certa expectativa positiva. Então, quando você identifica o que é que desperta a emoção, estou citando medo, mas também tristeza. A pessoa, por que a tristeza aparece? Parece uma nuvenzinha, né, negra em cima da pessoa com um raiozinho. Tem pessoas que qualquer coisinha, pum, já instala aquela nuvenzinha em cima da cabeça dela. Ela já tem aquele hábito. Então, é preciso despertar, saber o que desperta aquilo que o Augusto chama de gatilho, né? Gatilho. Então, é muito importante a gente identificar o que dá o gatilho. Depois que você identificar, se quiser, pode até anotar, fazer uma tabelinha, botar medo, raiva, tristeza, e todo dia anotar o que despertou, o que eu senti, quais foram as emoções de hoje. Hoje eu tive tal. O que foi que despertou? Foi porque aquele cara disse que não podia entregar meu gás hoje. Por que foi que despertou a alegria? Foi só porque minha amiga ligou. Então, você vai associando, e quando você vai associando, que houve no dia de hoje, você pode observar nessa semana toda. E você pode olhar no ano passado todo. E quando você começa a fazer uma amostra maior do seu convívio com você,
em relação a esse sistema todo, né? Pessoas, grupos, governos, né? Mudanças políticas, que eu também não estou falando, mas a gente está sentindo, né? Todas as coisas do mundo, mesmo dos outros países, e etc. Né? Então, todas essas mudanças, quais são os sentimentos que elas produzem, nós vamos entender um padrão na nossa frequência. Quantas vezes eu senti raiva naquele dia? A Denise, por exemplo, quantas vezes eu senti indignação quando eu vi notícias sobre violência feminina? Aí, por que foi que eu senti? Se foi por causa de homem, se foi por causa do trabalho dela, se foi por causa de explorar, sei lá, relacionamentos. Ela pode estudar quais são os piores gatilhos, né? E ela pode trabalhar em cima desses que ela está sentindo, porque ela pode estar recebendo essa intuição e ela pode, então, trabalhar, né? Trabalhar para que diminua aquele tipo de gatilho. Eu estou falando assim, usando exemplo, mas todos nós podemos e precisamos. Eu acho que para ter saúde mental, a gente precisa estudar isso, a nossa cabeça, o nosso pensamento. Como é que nós somos? Então, assim, quando você começa a entender quais são os gatilhos que mais lhe chamam a atenção, né? Então, você vai entender seus valores. Você vai saber o que você valoriza. Então, por exemplo, pessoas que valorizam muito a disciplina, horário. Se 3 vezes o amigo falhou com ela, ela começa a perceber que ela não suporta pessoas que faltam no horário. Ela começa a saber sobre ela. O importante aqui é a gente saber nossos valores. Então, se a pessoa valoriza o respeito, ela vai fazendo essa triagem. E com essa triagem, você vai observando o que você não deve mais cultivar. É igual ervas daninhas, né? Ora, se tem pessoas que sempre causam aquelas mesmas coisas, ou então situações que sempre causam aquelas mesmas coisas que não são boas, e você quer ter saúde mental, como é que você vai fazer a mesma coisa? Entende? É como se fosse uma rua esburacada. Aí a pessoa vai com o carro, aí fura o pneu. Aí no outro dia ela conserta e vai de novo na mesma rua. Então, assim, como é que é? Então, a gente precisa descobrir aquilo que dispara e a frequência com que acontece e se os nossos valores suportam. Porque se a gente tem os valores, por exemplo, um dos valores, tolerância. Se o seu valor é tolerância, e todo dia aquela pessoa liga para pedir, ou todo dia aquela pessoa faz... Então, mas assim, você descobrir os seus valores, você vai promover uma ação, qual é a rua que você vai andar. Se aquelas pessoas promovem aquele tipo de efeito em você, você tem que saber lidar. Se um valor seu, por exemplo, é a responsabilidade e as pessoas não estão tendo, mas você também tem outro valor que é a tolerância, aí você vai com a tolerância até onde dá. Quando chegar no limite da tolerância, aí o outro valor da responsabilidade vai falar mais alto. Porque se você não fizer nada, você não vai ter saúde mental. A pessoa não vai ter, porque ela está em conflito consigo mesma, por causa dessa relação com as outras pessoas, né? Então, é importante você saber até onde vai. Se, por exemplo, você está dentro de casa e sabe que você é uma pessoa que precisa do ar, precisa de ver a natureza, e você ficar preso ali demais, você tem que saber até que ponto esse valor de obediência às regras vai lhe dar saúde mental. É aí onde você tem que negociar com você mesmo, né? Então, promova uma ação que lhe traz saúde mental. É você que promove, não vai esperar que seu terapeuta, sua psicóloga vai dizer o que é melhor para você. Você vai sabendo o que você não está mais querendo, né? Isso em relação a relacionamento, também de homem e mulher, todas essas coisas, né? E vai mudar esse padrão. Eu estou colocando aí, tem um exemplo aí da sala de aula, né? A mudança de padrão, né? Quem é que não viveu isso? A gente consegue. Então, a gente pode mudar o padrão, em vez de atender sempre o telefone. Então, a gente tem que ajustar as relações para poder as coisas funcionarem bem e cada um ter sua saúde mental, porque cada um tem, é como dinheiro, né? Cada um tem um tanto. Saúde mental é um capital. E a gente não tem Doutora Francinete, limitar. Você falou aí uma coisa que eu achei muito interessante. A perspectiva com a questão dos canais de comunicação e com as mídias, né? Porque mas muitas pessoas às vezes demandam
atenção, né, no WhatsApp ou em várias ferramentas, e elas, por demandarem a atenção, elas geram tensões em outras pessoas que às vezes não podem responder de imediato, porque, Um né, áudio e longo, né? as Um áudio longo, às vezes. é, exatamente. E aí eu queria saber, assim, qual seria a dica na questão desse limite, né, dessa relação de limite com isso, tanto para a pessoa que está na expectativa, como na pessoa que, a expectativa de ter resposta, como para a pessoa que naquele momento também não pode dar aquela resposta imediata. Pronto, aí é a mediação de conflitos, né? Você mesmo Uhum. vai entrar numa atitude naquela relação, é como se você saísse da posição de jogar com ela para ficar numa posição de árbitro, né? A gente às vezes tem que ser duas. Sair um pouco para ver como é que está o jogo. Se está sempre a pessoa jogando, é como agressão, é como também exploração, é tudo a gente já pode observar como está jogando, né? Então, você saindo um pouco para uma posição meta, que a gente chama meta-comunicação. Você sai daquela relação, né? Por exemplo, na hora que eu estou falando para a minha cliente, que eu vou conversar com ela, eu estou colocando uma terceira posição, não é aquela de sempre, é uma outra, né? Aí nessa conversa eu vou explicar das nossas conversas quando eu estou jogando com ela. Então, qual é a dica? Você vai negociar, primeiro, saber quais são suas condições. Então, assim, você pode já, uma decisão bem radical é dizer, olha, pode mandar, eu tenho um WhatsApp para ouvir, pode mandar, mensagem escuta, você tem que ir dizendo didaticamente para seus amigos e correligionários, você vai dizendo aos poucos como é que você é. Então, por exemplo, quando chega no limite que você já está sabendo que não dá conta, então você explica, eu olho 3 vezes ao dia. Não se preocupe, se eu não olhei sua mensagem naquela hora, não retornei, é porque eu não pude. Eu vou olhar com certeza mais tarde, eu sempre olho. E às vezes eu pego o áudio e escuto só até a metade. Aí, quando eu escuto até a metade que eu já entendi, eu já faço uma resposta, porque eu vou olhando assim, eu olho os pedacinhos como se fosse aquele vídeo que você faz, né? Passa um vídeo todinho. Às vezes eu faço isso com áudio, às vezes a pessoa manda 5, 10 áudios. Aí, às vezes, eu digo assim, olha, não deu tempo de ver teus áudios, vamos falar aqui? Eu prefiro ligar e falar sobre aqueles áudios. Então, você vai negociando com a pessoa para ela entender, né? Por exemplo, a pessoa tem 10 grupos, 15 grupos. Como é que a pessoa vai estar em 10 grupos com atenção, carinho e coraçãozinho toda hora para todo mundo? Em 10 É, grupos, 15 grupos, né? é. Então, não tem como, né? Ou a pessoa contrata alguém para ficar respondendo, como alguns artistas e políticos fazem. Então, assim, o Pierre Levy, que é um grande estudioso da cibernética, ele tem as redes sociais todas, porque é a praia dele. Mas ele diz assim, eu sigo mais pelo Twitter, porque no Twitter é mais objetivo, eu já sei o que eu vou procurar, onde procurar. Então, é importante você determinar, dentro do seu campo de relações na internet, quais são as que você quer. Tem grupos que é melhor sair, tem grupos que é melhor ficar só olhando, e tem grupos que é melhor botar moral mesmo. Às vezes é preciso mesmo metacomunicar. Então, gente, os valores, aqui tem alguns, né? Você tem ética, aí você vai se moldar suas relações emocionais por seus valores, que são mais caros. Nós não temos assim. Quem quiser olhar no meu canal, gente, no canal do YouTube, Francinete Gifone, tem algumas lives sobre arquétipos. Então, os arquétipos são tipos de valores que você tem, que vem lá de Platão. Quais são os que você mais tem? Então, tem pessoas que têm o arquétipo da abundância, tudo para ela tem abundância de tudo, ela não nega nada, porque ela sempre acha que vai ter mais. Já tem outros que têm um arquétipo da verdade, você tem que falar a verdade com ela, então ela tem que saber que ela não vai poder se relacionar com todo tipo de pessoa, porque se ela quer a verdade sempre, nem todo mundo suporta, né? Tá com a verdade sempre, assim, do jeito que ela quer. Então, você vai vendo, se é disciplina, você é uma chefe, para você é disciplina, então escolha a sua equipe dentro dos seus valores, porque senão você vai sofrer. Porque tem a questão da inclusão, tem, mas você pode incluir a pessoa em outra coisa, né? Se uma pessoa é muito comunicativa, ela fala muito, aí você vai incluir ela numas reuniões que você não quer, isso, é melhor colocá-la em outro setor onde ela tem mais liberdade, porque ela fazer esse ajuste,
Eu já fiz muitos cursos sobre isso com o pessoal dos Estados Unidos, da Universidade Christian, e a gente trabalhou muito essa questão do ajuste. O ajuste é possível. Tanto as pessoas podem se ajustar, os colaboradores, como o gestor. Mas ele tem um limite, porque se passar do limite do ajuste de um ou de outro, não vai dar certo. Então, você tem que saber montar suas relações, eu estou falando de gestores, mas as relações da gente com o cônjuge, com os filhos, eles têm que saber quais são os seus limites e quais são os seus principais valores. Para ter saúde mental, a gente tem que saber. Se o meu valor é fazer o bem, eu vou ter que fazer o bem durante a pandemia. Se eu passar a pandemia sem fazer o bem, esse valor vai ficar gritante. Talvez a pessoa sinta angústia, depressão, sentimento de culpa, acha que vai adoecer, que o Covid vai ser o pior do mundo. Por quê? Porque não está praticando os valores. Então, saúde mental é fidelidade aos seus valores. Se são esses ou não, você vai descobrir os seus, tá? Então, gente, a emoção é um movimento, é como se fosse uma água, é um negócio que banha, que agita. Ela é ligada a essa palavra movere, é movimento, é um abalo, é um negócio que mexe. Então, é uma reação instintiva, né? E, geralmente, ou luta ou foge, né? Aí tá o cara com tipo um dinossauro, né? Querendo engolir, é como se fosse o chefe, né? Ou o imposto de renda, alguma coisa que ele simboliza. Ou ele luta para enfrentar, ou ele foge. Então, é uma fase, é uma atividade, a emoção ela é uma atividade neurobiológica, é algo que se movimenta dentro do corpo, tem toda uma química. Tem lá também no meu canal, né, uma palestra sobre isso, né, sobre a química, neuroquímica das emoções. E também a gente vai ter um curso completo só sobre isso, sobre como lidar com as emoções. Aí a gente vai trazer a neurociência, né? O cérebro, os hormônios, quais são as cascatas do estresse, onde é que a cascata tem que parar, onde é que você vai controlando. É isso que a gente precisa saber. Começa desde a criancinha, para dizer que a gente já sente emoção dentro da barriga. Aí, durante a vida, a gente vai aprendendo, né, com as emoções desde criança, depois na adolescência. Vai conhecendo o quê? A sua personalidade. E os valores. Depois que você já está crescido, que você já sabe, né, quais são seus valores, você vai, então, desenvolvendo uma espiritualidade dentro disso, buscando já o quê? A sua evolução espiritual, porque com esses valores você vai galgando. Então, a espiritualidade, né, que você não aprende isso na escola, você vai aprender essa emoção, né, na escola, por isso que a gente está aprendendo aqui, às vezes não aprende no mestrado, às vezes não aprende no doutorado, como fazer escolhas assertivas, ter discernimento, para ter saúde mental, escolher melhor o próximo passo, ter mais autonomia em relação às outras coisas, outras pessoas, como é que você pode, né, não se emaranhar, né, com as coisas. E saber que todo esse conhecimento que a gente tem do átomo, do mundo, isso não adianta nada, tá? Não serve de nada. Isso não serve para a gente, se a gente não conhecer o planeta emoção, saber andar. Aquela história, o coração é terra aqui, né? Que ninguém pisa, mas a gente tem que saber pisar. É igual aquela música, né? Pisar com a alpargata de arame, né? Não deixar ninguém pisar no coração da gente com a alpargata de arame. Então, a mente, o cérebro, ele vai registrando essas emoções. 10% a gente lembra e 90% fica inconsciente. O pior é isso. As pessoas fazem as coisas durante toda a vida e a gente vai passando tudo para o inconsciente, né? Aí, às vezes, tem reações por causa de algo inconsciente. Então, a gente também tem que conhecer isso, que tem uma parte consciente, que a gente lembra, que eu falei, né, da tabelinha e tudo, mas a gente tem que ser tipo um detetive, botar uma lanterna e olhar lá para dentro da mente da gente, né? Saber também pilotar essa mente, porque depois que você conhecer as estradas que eu falei, as ruas esburacadas, os lugares perigosos, você vai entrar num bairro perigoso, é quando a pessoa está depressiva, ela entra num labirinto da mente e aquilo é tão perigoso que às vezes ela não pode sair sozinha, tem que ter um psicólogo, tem que ter um guia espiritual, alguém para tirar, porque ela não soube dirigir. Né? Então, você precisa saber escolher os tipos de pensamento. Hoje em dia é muita mídia, como a Denise falou, é muita informação, a gente tem que saber escolher, porque elas ficam, né, dentro da mente, girando. Por isso que é importante meditar para limpar, gente. Higiene não é só do corpo, não é só lavar a mão com álcool gel, não. A gente tem que botar um álcool gel dentro da mente, limpar a mente com álcool gel, né? E identificar essas emoções. Dá uma paradinha, você está vendo ele parou? A gente tem muita coisa para fazer, mas tem que dar umas paradinhas, certo? Para poder fazer a higiene mental. Higiene mental não é só pegar um carro e ir para a floresta, não. É direto, toda hora limpando. Toda hora a gente limpa, né? Então, esse cérebro é uma estrutura biológica,
tem a estrutura biológica do cérebro, tem essas informações que ficam gravadas dentro da nossa mente, e a gente saber que dentro da nossa mente tem uma parte gravada, que a gente tem os comportamentos, atitudes, a gente sabe como é que a gente é, né? A gente se arruma, vai para tal lugar, né? Quando a gente vai se reunir, cada grupo é uma coisa diferente, mas às vezes a gente se arrumou de uma maneira inconsciente, ou às vezes a gente foi para uma reunião e já estava com a energia mexida pelo inconsciente. Então, a gente tem que saber que o nosso comportamento e também das outras pessoas podem estar sendo motivadas por algo inconsciente. E como é que a gente vai ter saúde mental? Precisa saber disso. Porque senão é igual o cara no trânsito, né? Eu digo sempre para quem está dirigindo, eu digo para os meus filhos, olha, cuidado com os outros, porque você sabe lá o que aquele motorista está sentindo? Aquele piloto lá do avião, que levou o avião não sei para onde, o que ele estava sentindo? Aparentemente está tudo bem, mas é preciso você saber que com as pessoas, você vai para uma reunião, tudo pode acontecer. Então, você reza, pede a Deus para clarear a reunião, para poder lhe fazer mostrar, quando uma pessoa estiver falando, se ela está falando aquilo no consciente ou se é inconsciente. Porque se for no inconsciente, não adianta você querer resolver. É terapia mesmo para ela, ou então outro tipo de reunião, né? Reunião de discutir a relação. Isso também com o marido, com o filho, com tudo. Então, é isso. Lembrando, né, que o cérebro tem essas áreas, e essa área mais do miolinho, lembra, é onde ficam essas emoções mais fortes, a raiva, fica lá dentro. E se a pessoa não tiver a alça longa, o que é a alça longa? É a mãezinha explicar. Quando a criança está com inveja do outro, querendo um brinquedo, ela dizer, meu filho, isso ali é dele. Quando o menino não quiser dar o brinquedo para o outro, que está com egoísmo, isso é egoísmo. E tem que ensinar. Se não ensinar, ele não sabe. Então, quando cresce, ele chega lá na mesa do trabalho, ele bota a mesa dele e não deixa ninguém chegar. É aquela pessoa que quer o que o outro tem. Então, tudo isso precisa saber que está no inconsciente. Então, se não teve esse desenvolvimento, precisa ter. Como? Tem que ter os treinamentos, né? E tem que ter a religiosidade para também aprender que Deus não gosta desses tipos de defeito. Né? Então, a pessoa precisa entender que não tem só o pai e a mãe, tem Deus também. Tem que saber viver nesse mundo, e principalmente agora, né? Principalmente agora, não dá para todo mundo fazer só o que quer. Não pode andar sem máscara porque quer. Ah, eu não gosto de máscara. Né? Então, essa inconsciência, né, é porque ela não tem essa visão, não houve essa alça longa, que eu digo alça longa porque vai do hipotálamo para o córtex. E a curta é só lá dentro, na emoção dela. É quase como um animal, né? Assim, reage, não gosta da coisa, não faz. Então, eu não vou detalhar, mas é para vocês saberem, no nosso curso a gente vai falar sobre isso, né? O hipotálamo, a hipófise, quais são as glândulas, quais são os hormônios e quais são as reações, para a gente poder saber o que a gente está sentindo. Tem uma palestra gratuita, tá, gente? Bem mais detalhada do que essa. Vocês podem ir para essa palestra gratuita, vai ser na próxima terça à noite. 19 horas. Aí são alguns dos hormônios que a gente vai estudar, né? Não precisa ver agora, mas são vários. Então, por exemplo, serotonina, né? Quando falta, é a compulsão de comprar, compulsão de comer, compulsão de fumar, de beber, de tudo, né? E vai afetar a memória, a concentração, tudo isso. Já a dopamina é o prazer, a gratificação, você precisa da dopamina, você precisa de elogio, você precisa gratificar. A noradrenalina a força, a ação, né? Você precisa ter. Então, cada substância dessa faz o comportamento dela. Como é que a gente vai ter saúde mental? A gente tem que lidar com todas elas. Né? Então, você pega, por exemplo, a criança brincando, aí você vai, a serotonina, ele produz serotonina, vai reduzir a ansiedade dele, por isso que é importante agora, nessa pandemia, a gente falar sobre isso, né? Eu estou fazendo também um grupo de mães, viu, Denise? Eu acho que já mandei para você, Mães Unidas Superando a Pandemia. Foi uma cliente minha que pediu, né? Ela tem um grupo de 200 e tantas amigas, mães, que estão assim, se autoajudando. A gente vai fazer um grupo direcionado para as mulheres. Então, por exemplo, na criança brincando, até a tensão muscular da criança, ele vai ter com essa brincadeira. E aí tem outros hormônios, só para vocês verem como afeta, né? A falta da brincadeira. E o principal da saúde mental, que eu vejo hoje, como eu falei, não é só o cérebro e a gente ser essa química toda, organizar essa química. É a ligação transcendente. Porque, por mais que o ambiente esteja difícil, as pessoas não colaborando, as obrigações, sem tempo, um monte de dificuldades, mas se ela tiver
Aqui tem a glândula pineal lá dentro, e se a pessoa tiver um tempo, ela faz uma conexão, aí ela transcende essa questão da ciência, de todas essas glândulas, tudo isso que eu falei, como a doutora Denise falou, na visão antroposófica, né, a gente tem 4 corpos, né, tem esse físico, né, que é feito com os elementos da tabela periódica, sódio, potássio, cálcio, tem o corpo etérico, que é dessas substâncias, né, a noradrenalina, serotonina, tem um corpo astral, que é das emoções, a inveja, ciúme, raiva, essas emoções todas ficam no corpo astral, que tem até relação com o horóscopo, com os planetas, com tudo que está acontecendo. E tem o eu mesmo, espiritual, que é o nosso ser, ele pode comandar todos os outros, certo? Então, quem consegue, quem tem a sua espiritualidade bem afinada e atualizada, pode ter saúde mental, sim. Pode ter com pandemia, sim. Pode atravessar as perdas, pode sim. Agora, quem está assim com ele, né? Meu pai às vezes diz que ele está assim com os homens, né? Com Deus, né? Ele diz, eu estou assim com Deus. Aí ele reza bem rapidinho assim e sintoniza rápido, né? Então é a crença dele, né? Então assim a gente pode também ter essa crença e ser essa sintonia. Cada um sabe a intimidade que tem com o Criador, né? Saber, né, que essa realidade cósmica nos envolve e nós podemos também, gente, receber fluidos do universo. Quem quiser leia A Biologia da Crença, o livro A Biologia da Crença, lendo, entendendo melhor como é isso, não fica assim só uma informação que eu estou dando, mas essa realidade do universo de Deus, divino, aí a gente consegue, a gente tem como se, vamos dizer assim, trocar energia com ele. E aí tem o sol, né, bem dentro, né, que realmente quem não tiver como libertar-se de mágoas, gente, de manhã cedo, joga para o sol. Acorda, o sol, ele queima os pecados, né? Mas também as mágoas, você joga lá que ele recicla. É uma grande saída, baratíssima, e principalmente a gente aqui que tem sol, né? Lembrar que o amor também a gente aprende, o amor a gente troca, o amor a gente sente. Quem quiser estudar mais sobre isso, tem o livro O Homem à Procura de Si Mesmo, tem os 4 tipos de amor, né? O amor de apego, o amor de rebeldia, o amor de troca, que é o que a gente mais vive, e o amor transcendente, né? Aí tá um homem e a mulher, né? Compreendendo o amor. E o amor vai ser individual, gente. Aquela fase ali, né, é anterior a essa. Esse é o... Ai, tô arrepiada agora. Sinceramente, agora é isso aí, gente, que eu tô procurando, sabe? É o amor mesmo, consigo, como uma criatura divina, você aqui, mais energia do que tudo, menos corpo, menos tudo em termos materiais e um corpo de energia, né? Compreendendo esse amor divino, tá? Então, quando a gente respira, ó, lembre sempre, esse ar é o ar de amor. Então, a gente recebe o amor divino quando respira e a gente dá amor também. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Esse amor eu estou querendo entender, compreender, amar mais. Não é fácil, não é para todos, não é toda hora, mas é o aprendizado maior. Com esse aí, com esse sentimento aí, olha, a pessoa entende tudo, entende todos e vive muito bem, com muita saúde mental.